E no capítulo dessa quarta-feira, dia 26 de maio, da novela Topíssima, Antônio acaba sofrendo um acidente, capotando seu carro e populares se aproximam para verificar o que aconteceu. Antônio aparece virado para baixo, inconsciente. Populares ligam para a ambulância pedindo socorro. Antônio rapidamente é socorrido pela equipe de socorrista da ambulância do Corpo de Bombeiros. Antônio é levado pelos bombeiros às pressas ao hospital, pois corre risco de vida. A equipe do Hospital Alencar é avisada do acidente de Antônio e a recepcionista Maria Duarte avisa para a equipe se preparar para receber Antônio. Antônio chega rapidamente ao hospital e é levado à sala de trauma. Maria Duarte do Hospital Alencar liga para Marinha, avisando sobre o acidente com Antônio. Marinha se desespera com a notícia do acidente de Antônio e fala para Madalena que sabia que havia acontecido algo de errado com seu filho. Gabriela, preocupada, pergunta a Marinha se alguém sabe do estado de Antônio. Marinha diz a Gabriela que não foi falado nada do estado dele para ela, mas que o mesmo acabou sofrendo um acidente no táxi. Todos os funcionários do restaurante ficam preocupados e Carlos diz a Marinha que vai com ela para o hospital. Zeca fala para Marinha dar notícias de Antônio assim que ela chegar no hospital. Marinha fala para Zeca e a todos os funcionários do restaurante para eles ficarem, e assim que ela chegar no hospital, dá notícias de Antônio. Edson se encontra com Pedro e diz que não quer mais participar da Veludo Azul. Pedro fala para Edson que ele também não queria participar de muitas coisas, mas isso é a vida e que não dá para sair da mesa antes do jogo terminar. Edson, desesperado, fala que dessa forma ele vai continuar sendo preso. Pedro puxa Edson e diz que ele tem que entender uma coisa: ou ele volta a trabalhar para Veludo Azul ou ele acaba com a raça dele. Marinha chega ao Hospital Alencar com Carlos, Gabriela e Rafael e se identifica como mãe de Antônio e pergunta sobre o mesmo. Maria Duarte informa Marinha que Antônio está sendo atendido pela equipe de emergência e que assim que puder, a mesma trará mais informações. Carlos se aproxima de Maria Duarte e pergunta se a mesma não pode adiantar o estado de Antônio. Maria diz aos dois que Antônio chegou inconsciente, mas que ele fez raio-x e já está sendo atendido pelos melhores médicos. Carlos diz para Marinha ter calma, porque os médicos estão cuidando de Antônio. Gabriela pergunta a Maria Duarte se ela pode ver seu irmão Antônio e conversar com os médicos. Maria Duarte responde que infelizmente eles terão que aguardar e que ela não pode permitir a entrada. Rafael pergunta a Maria Duarte se a doutora Vera está de plantão e pede para que ela avise a doutora Vera que a família está no hospital. Maria Duarte atende o pedido de Rafael e acaba ligando para a doutora Vera, avisando que a família de Antônio está no hospital e pede para a doutora vir atendê-los. Gabriela fala para o namorado que está morrendo de medo de ver o Antônio e Rafael diz para ela ter calma porque Antônio está sendo atendido pela doutora Vera, que é uma das melhores médicas do hospital. Marinha fica aflita, andando de um lado para o outro, e pergunta para Carlos quando é que a médica vai aparecer para dar notícias. De repente, doutora Vera aparece e Marinha pergunta como Antônio está. Doutora Vera pede desculpas pela demora e fala para Marinha que demorou pois estava esperando a resposta dos exames e fala que Antônio chegou inconsciente e que sofreu uma fratura no pulso e algumas escoriações pelo corpo, mas o quadro dele é estável e o uso do cinto de segurança salvou a sua vida. Marinha agradece a Deus e fica aliviada após saber que Antônio está fora de perigo. Rafael pergunta à doutora Vera se Antônio ainda corre risco de vida. Doutora Vera responde que Antônio não corre risco de vida, pois não sofreu nenhuma hemorragia interna e nenhum tipo de lesão interna. Carlos pergunta à doutora Vera quando Antônio será liberado. Doutora Vera fala que como Antônio bateu a cabeça e ficou desacordado, ele é obrigado a ficar 48 horas em observação. Marinha pergunta à doutora Vera se eles podem ver Antônio. Doutora Vera fala que Antônio está no CTI por precaução, mas ela pode liberar a entrada de uma pessoa por vez. Marinha e Gabriela agradecem a doutora Vera e vão visitar Antônio. Carlos diz a Rafael que vai ter que falar com Sofia sobre o acidente de Antônio. Marinha dá um beijo na testa de Antônio, que fala para ela ficar tranquila pois já está bem, e fala que foi somente um susto. Marinha fala para Antônio que foi um baita susto. Antônio fala para sua mãe que está tudo bem, e que ele só está na CTI porque bateu a cabeça. Marinha pergunta a Antônio o que realmente aconteceu, porque ele é um excelente motorista, e se foi algum carro que o fechou.
Antônio responde à sua mãe que ele perdeu o controle do carro e quando deu conta já havia capotado e tudo foi muito rápido e quando acordou já estava no hospital. Marinha pergunta ao filho se ele ficou desnorteado pelo que aconteceu mais cedo na suíte de Sofia. Antônio, com a voz bem baixa, diz a Marinha que então ela já sabe de tudo o que aconteceu. Marinha fala que Carlos lhe contou tudo. Antônio fala para sua mãe que ele tentou e que estava muito empolgado e tinha certeza que iria reatar com Sofia e gosta muito dela e até levou flores para ela. Antônio conta que achava que ela gostava dele, mas que quando ele chegou no apartamento dela, acabou vendo ela saindo do quarto dela de camisola com Lima e ficou totalmente transtornado. Antônio fala que a imagem de Sofia junto com Lima o deixou perturbado e que ele não devia ter pegado no volante e o acidente foi culpa dele. Marinha responde ao filho que ele podia ter morrido por causa de Sofia. Antônio diz que preferia ter morrido e a culpa foi dele, que se deixou levar pela raiva e humilhação que estava sentindo naquele momento. Marinha fala para seu filho que ela não quer vê-lo sofrendo dessa forma. Antônio fala para sua mãe que ele precisa esquecer Sofia, mas não sabe como fazer. André chega com Graça na delegacia e comenta que a Veludo Azul está passando por dificuldades. Graça vê Edivaldo na escuta e pergunta se ele já tem alguma novidade, e André diz que ele está concentrado. Edivaldo diz a Graça que ele estava escutando as garotas da República, mas elas só falam de namoro e sexo. André diz a Edivaldo que sabe que às vezes acaba escutando coisas que não deve, e Edivaldo diz a André que está feliz pela sua volta. Graça pergunta a Edivaldo se ele com a escuta não escutou nada importante. Edivaldo diz a André e Graça que a única coisa que ele escutou diferente é que Mão de Vaca está investigando também o Edson no caso da Veludo Azul, e que ele escutou isso da boca da Minha Flor, que é namorada de Mão de Vaca. André diz a Edivaldo e Graça que Mão de Vaca não devia estar se metendo nisso, pois isso é muito perigoso e é melhor avisar o Pedro. Carlos chega na suíte de Sofia e ela pergunta se ele tem certeza que Antônio está bem. Carlos explica a Sofia que é como ele já disse pelo telefone e que vai repetir, e explica que Antônio está bem e vai se recuperar. Carlos fala para Sofia que pensou que ela fosse passar no hospital para fazer uma visita a Antônio. Sofia pergunta a Carlos com que cara ela poderia fazer isso, depois do que aconteceu e que nem sabe o que ela poderia falar com ele, e que a culpa do acidente é toda dela. Carlos diz a Sofia que ela não deve se sentir assim. Sofia diz a Carlos que sente tanto amor por Antônio, mas que mesmo assim acabou cometendo uma bobagem, e que os dois realmente são totalmente diferentes, mas se amam, mas que melhor mesmo seria nunca ter conhecido Antônio, pois assim ela iria ficar em paz e ele também ficaria em paz. E nenhum deles agora estaria sofrendo, mas é muito triste terminar assim esse amor. Carlos diz a Sofia que dá pra ver que eles se gostam muito e que nunca é tempo demais para recuperar um amor perdido. Yasmin chega na peixaria e Pedro ri dela. Yasmin pergunta para Pedro por que ele está rindo. Pedro fala para Yasmin que ele está rindo porque ela pegou um fora do Paulo Roberto. E a mesma disse que isso não vai ficar assim. Yasmin pega o telefone e manda Pedro ligar para Paulo Roberto e dizer para ele vir agora na peixaria. Pedro diz a Yasmin que não vai ligar para Paulo Roberto e que ele não está nem fazendo questão dela. Yasmin diz a Pedro que ela também não está nem aí para o Paulo Roberto. Pedro fala para Yasmin que ela pode continuar bancando a trouxa. Yasmin pergunta se ele está com ciúme. Pedro fala para Yasmin que ela é louca e ela diz que Pedro é um grosso. Pedro e Yasmin acabam se beijando. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Gabriela visita Antônio e diz que graças a Deus que ele está fora de perigo. Antônio fala para a irmã que ele está doido para sair do hospital e que não devia ter se distraído e capotado com o carro, e logo ele, que sempre foi um cara cuidadoso. Gabriela fala para o irmão que ele devia estar com a cabeça fervendo e ela lhe deve um pedido de desculpas por ter botado pilha para ele voltar com Sofia, mas que não achava que as coisas iam chegar nesse ponto. Antônio fala que a irmã não fez nada de errado e que só mostrou o quanto ele gosta de Sofia, aliás, que gostava, e se a Sofia não gosta dele, é outros 500.
Gabriela diz a Antônio que ela acha que Sofia até gosta dele, só que Sofia mete os pés pelas mãos. Antônio diz que não quer mais saber de Sofia e que para ele já chega e já basta de humilhação, e ele não quer mais viver o que passou com Luciana. Gabriela diz a Antônio que ele e Sofia estavam separados e com Luciana as coisas foram totalmente diferentes. Antônio diz a Gabriela que está doendo do mesmo jeito, mas que vai ser forte e superar. Sofia decide visitar Antônio no hospital e é informada da recepção por Gomes que Antônio está na CTI e ela pergunta se ele está bem e por que ele ainda não foi para o quarto, e a aflita pergunta se aconteceu alguma coisa. Gomes responde para Sofia que infelizmente ele não pode dar mais informações. Sofia fala para Gomes que entende, mas pergunta se ela pode entrar para ver o Antônio. Gomes diz a Sofia que na CTI ele só autoriza a entrada dos familiares ou com autorização da doutora Vera, mas Sofia diz que ela precisa ver o Antônio. Gomes liga para a doutora Vera e explica que Sofia quer visitar Antônio e quer a autorização dela. Gomes diz a Sofia que ela foi autorizada pela doutora Vera, mas vai ter que aguardar um pouco no corredor da CTI, porque a mãe e irmão de Antônio estão com ele, e Sofia diz que não tem problema. Sofia encontra com Marinha e pergunta como Antônio passou a noite. Marinha responde a Sofia que eles ligaram pela madrugada e foram informados que Antônio passou bem e que Gabriela está com ele. Sofia pergunta a Marinha se Antônio está muito machucado. Marinha responde que Antônio está assim, com algumas escoriações, mas que o problema dele é o coração. Sofia fica surpresa e pergunta a Marinha se Antônio teve um ataque cardíaco. Marinha diz a Sofia que Antônio não teve um ataque cardíaco e que ele estava ferido é no amor próprio. Sofia fica tensa e olha para Marinha. Marinha diz a Sofia que ficou sabendo do que aconteceu antes do acidente. Sofia diz a Marinha que se ela pudesse voltar no tempo, seria tudo diferente e que é por isso que ela está aqui para conversar com Antônio sobre tudo o que aconteceu. Marinha fala para Sofia que a mesma não é má pessoa, mas que ela não faz bem a Antônio e não quer que ela visite Antônio e pede para que a mesma fique longe de Antônio. Sofia fica sem ação com o pedido de Marinha.